Seja bem-vindo ao nosso programa Cultivando o Amor. E nesta série do nosso programa, nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento natural familiar. Nós vamos abordar sobre o método de ovulação Billings, mas também vamos trazer um pouquinho sobre a paternidade responsável, as vantagens de usar o método natural e também para você que tem dificuldade de engravidar, como que o método de ovulação Billings pode estar te ajudando. Então não perca, vão ser 4 episódios para tratarmos deste assunto que é muito importante. E você, já ouviu falar? Conhece o método de ovulação Billings? O método de ovulação Billings, ele é um método de planejamento natural da família, em que a igreja apoia e orienta para que os casais possam utilizar para espaçar os filhos ou então desejar uma gravidez. Nossa comunidade tem como um dos elementos do carisma a radicalidade. E esta radicalidade ela vai na raiz, que é a nossa igreja. O que a igreja orienta? Então nós, como casais dentro da comunidade, buscamos viver esse método para que a gente possa ser fiel àquilo que a igreja nos traz e ao mesmo tempo possamos ser abertos à vida, àquilo que Deus tem reservado para a nossa família. E assim, também estamos aí, esperando mais uma bênção chegar, abertos a esta vida que o Senhor tem, para tantos filhos aí que estão querendo chegar ao mundo. E vai também de contra tudo aquilo que a sociedade hoje tem dito, que nós temos que evitar os filhos, que temos que usar anticoncepcional, tantas coisas que podem fazer mal até para a nossa saúde e também comprometer aí a vinda dos nossos filhos. Então o método, ele vem nos ajudar a reconhecer a fertilidade da mulher, a fertilidade do casal e poder então, espaçar e também engravidar. E aí você está convidado a viver este conhecimento um pouquinho melhor desse método com a gente. E aí queria fazer um convite, que vocês possam partilhar um pouquinho, depois a gente partilha aqui sobre o que é esse método de ovulação Billings na vida de vocês. Pois bem, a gente conheceu o método no curso de noivos, no nosso curso. E a gente já tinha ouvido falar um pouco, mas aprofundamos no curso de noivos. Então, eu cheguei para minha ginecologista e falei sobre o método de ovulação Billings, E aí ela já foi totalmente contra, Vai ter um monte de filho. Vai engravidar no primeiro mês de casamento, Eu fiquei abaladíssima quando ela falou aquilo, Eu falei assim, ai meu Deus, eu não vou usar não, E aí a médica até comentou, não, você, através dos exames, que eu tinha ido levar exames pra ela, você é muito fértil, você ovula até duas vezes, Então não faz o método não. E aí eu falei, caramba, Aí cheguei pro meu futuro marido, Falei assim, amor, eu ovulo 2 vezes, Acho que o método não vai funcionar não. Vamos ter que ver como é que a gente vai fazer, para poder espaçar a gestação. Eu também não queria saber, não entendia de nada, não pensava nisso, eu pensava em outras coisas, só no finalmente mesmo, Então eu não queria saber daquilo, o meu pensamento não passava por... Eu não queria pensar nesta linha aí de pensamento,
Então eu não quis nem participar, totalmente ao contrário do que o método nos ensina hoje, né? Fomos pedir auxílio também para o nosso pároco, que nos orientava também, falou, não, tudo bem, não precisa fazer não, vocês precisam somente fazer o planejamento familiar de vocês. Então a gente procurou Não fizemos. Não fizemos. E procuramos os nossos meios, que foi o anticoncepcional, né? Então eu fiz o uso do anticoncepcional por 2 anos. E aí fiquei grávida da nossa primeira filha, a Giovana. E foi uma libertação ficar grávida da Giovana, né? Porque eu usava o anticoncepcional. E aí, se você falha no anticoncepcional, acontece, o ciclo lá volta, enfim, a gente teve essa falha do anticoncepcional e veio a Giovana. Então já foi uma grande libertação, uma quebra para mim. E durante a gestação, a gente já estava caminhando aqui na comunidade. Então, muitas coisas Deus já estava fazendo no nosso coração, né? Então, o nosso olhar que a gente tinha lá no curso de noivos, que parecia ser tão distante pra gente viver isso, né? Começou a ficar cada dia mais próximo, né? Essa realidade de ser inteira de Deus. E eu lembro que depois que a Giovana nasceu, uma das coisas que Deus colocava muito no meu coração era isso, você precisa ser inteira de Deus, né? Então eu tinha muito esse desejo. E aí até que um dia em casa, Deus me deu a graça de assistir um vídeo do Padre Paulo Ricardo, é um vídeo muito famoso aí na internet, que fala sobre os abortos ocultos, né? Em especial para quem faz o uso do anticoncepcional. Então ali para mim ficou muito marcado, porque eu fiquei pensando, meu Deus, quantos filhos eu posso ter gerado e ter acontecido esses abortos ocultos. Então para mim assim ficou muito marcado. Então foi ali para mim, não, eu preciso mudar, eu quero ser inteira de Deus, eu vou procurar uma outra opção. E aí partilhei isso com a Cássio, né, dessa minha angústia, né, de não queria voltar a usar anticoncepcional. Então na época eu tava usando camisinha, né, que não sabia o que iria usar, então a gente usou camisinha. E aí até que eu estava num retiro de carnaval aqui da comunidade, eu falei assim, hoje eu preciso falar com quem conhece. E quem conhece é a Camila. Né? Então eu lembro que eu cheguei toda, né, desconfiada nela, né? Fui conversar com ela e ela já veio trazer uma beleza assim totalmente diferente do método, né? O Acácio estava comigo nessa primeira consulta que foi ali na correria, né? Eu não lembro. Não lembro? Não. Foi lá na Severa. Na Severa. Foi a primeira vez que eu... eu tô falando assim, a gente até tá deixando registrado, né, assim, no vídeo, porque já faz tão parte da gente isso, assim, que é difícil até de lembrar, porque eu não consigo me ver hoje não utilizando o método, né? E é até interessante a Cris trazer isso, né? Nós como casal, num primeiro momento eu também eu trazia aqui que eu não pensava nisso, mas também uma coisa que sempre teve muito forte no nosso matrimônio é o diálogo, né? E eu ficava mesmo me perguntando assim, poxa, se ela não está feliz com isso, eu preciso fazer minha parte, né? E eu não imaginava, né, o quanto é importante a participação do homem nesse planejamento familiar, né? Essa participação, esse ciclo menstrual da mulher não é só da mulher, é da família, né? Ou então o quanto eu participo disso, o quanto hoje essa intimidade, isso que é de mais sagrado para o casal, isso está no cotidiano da família. E realmente, né, a Cris falou isso para mim, ó, eu vou procurar a Camila, e a gente conversou de fato, e é uma longa trajetória e até hoje a gente utiliza o método. E é legal o Acaso trazer essa questão da intimidade, assim, né? Porque trazendo, né, essa questão do método para nossa vida, o quanto foi libertador também.
né? O Acácio falava, a gente sempre conversou de tudo, mas de fato, assim, se existia um assunto que a gente não conversava, era da nossa intimidade. Não porque eu não queria, né? Ó, a DR acontecendo aqui já. Não, mas é porque é uma coisa muito íntima mesmo, né? E hoje a Giovana tem 5 anos. Então a gente utiliza o método aí uns 4 anos. 4 anos que a gente utiliza o método. E hoje, né, depois de 4 anos, a gente está descobrindo coisas ainda, coisas que estão guardadas, coisas que fica dentro da gente, às vezes que a gente acha ali que Deus já mexeu, que em momentos de oração, na nossa intimidade, na nossa oração pessoal, em retiros, né, que acontece, não, mas tem coisa ali que só no cotidiano que Deus vai mostrando pra gente, e ainda mais nessa dimensão íntima mesmo, que às vezes demora. Por quê? Mas por que demora? Porque Deus não quer fazer esse milagre na nossa vida? Não, porque a gente não deixa, ou porque a gente acha que isso já foi mexido, né? A gente pode dar testemunho disso também, né? Então, de fato, é mexer em coisas assim profundas na nossa vida. E se a gente for trazer para a nossa sociedade hoje, né? Quanto é difícil a gente ver essa colaboração, essa harmonia do casal diante da vida conjugal, né? Diante dessa partilha do ato conjugal. E até mesmo, né? Porque a sociedade banalizou demais, né, a realidade da sexualidade. Então traz isso para dentro do matrimônio e acaba se ferindo muito, né? E aí vem a mulher com as feridas, o homem com as feridas, e isso tudo, né, não se consegue entrar às vezes em uma harmonia porque vem com as feridas e não se coloca para fora, né? Como a Cássia trouxe, não se coloca a luz de Deus, então Deus não vai conseguir trabalhar nisso porque não traz, né? Olha, Camila, eu quero, desculpa até assim te cortar, mas é complicado hoje, porque quando a gente fala mesmo de sociedade, o homem, o jovem hoje, ele é treinado, ele é instigado a ir para um matrimônio, enfim, ir para matrimônio não, ir para uma relação sexual para ter prazer, para se satisfazer. E isso é totalmente ao contrário num planejamento familiar, numa relação conjugal, né? Se você vai, por exemplo, ao altar de uma igreja para você ali ter a bênção de Deus, né? Para você consumar o seu casamento, na verdade é ao contrário, você está indo ali para ser uma ferramenta para a sua esposa. De santidade, de santidade, né? De santidade. E a mulher tem que ter também esse mesmo olhar para que esse equilíbrio na relação conjugal aconteça. Sim. Mas não, o que muito se vê hoje é somente uma ferramenta de abuso, de um prazer individualista, né? E é onde muitas pessoas são marcadas. Então eu vejo assim mesmo que estão banalizando o que Deus deu de uma potencialidade imensa para o homem e para a mulher. Algo mais sagrado, né? Porque ali a gente partilhava hoje sobre a questão do altar, né? E realmente é isso, né? Nós nos encontramos no altar todas as noites. Ali o casal se encontra, que é a sua cama, né? A gente sai do altar ali do sacramento do matrimônio na igreja para ir para o altar, que vai ser todos os dias ali. Um vai se oferecendo ao outro, é um sacrifício pelo outro, né? E esse morrer para o outro, muitas vezes, é o que hoje não acontece, né? Eu preciso me valorizar, eu preciso, né? Eu, e o outro vai morrendo. E o bonito disso é que a vida do cristão passa até mesmo nessa relação conjugal para o outro. Pois é. Não somente nessa caridade, tipo, que a gente vê, mas a vocação do matrimônio é totalmente para o outro. Né? E eu só fui, né? Nós só fomos tocar essa beleza mesmo dessa entrega, dessa intimidade com o método Billings. Pois é. E é libertador, né? A gente acompanha alguns casais também, usuários, e a gente vê o quanto que movimenta, né? Tira aquela coisa do dia a dia ali, ser tão pesado às vezes, né? E se torna algo livre, algo que realmente traz
a graça para a vida daquele casal, né? E nós podemos testemunhar um pouquinho, né? Quando foi aí que nós conhecemos o método Billings? Vocês têm 4 anos, 4 né? anos. A gente tem uns 10 anos. Vamos fazer 10 anos de Vamos casado. fazer 10 anos de casado, a gente começou antes do casamento, né? A Camila foi atrás da instrutora, qual o nome? Da Esther, lá de Da Esther Guarulhos. de Guarulhos. Foi nossa Foi em Guarulhos? instrutora. A primeira instrutora foi a Esther. Ô, Edivar, aqui no nosso caso, a Cris procurou a sua esposa, né? Vocês procuraram a Esther, mas como foi chegar o método Billings para vocês aí também? A gente conheceu com meus irmãos, meu irmão, na verdade. Meu irmão e minha cunhada. Eles já viviam o método, né? Que legal. Sim. Eles também não são instrutores, mas eles são propagadores do método, né? Que legal. Eles fazem o curso no curso de noivas, tudo, né? Então, através dele a Camila começou a conhecer, né? E aí se aprofundou um pouco mais, e aí foi onde ela conheceu a Estela. Isso, a Esther. Esther. E aí, nós 4 meses antes do casamento, nós vivíamos, né? Fizemos aí um caminho de namoro de 5 anos, vivendo a castidade suave, mas viver. Tínhamos um objetivo, né? E foi muito, muito rico, assim, para nós, né? Hoje a gente colhe os frutos, né, dessa espera dentro do nosso matrimônio, né? E aí, quando nós estávamos já com a data marcada, então nós procuramos a Esther com 4 meses antes. Eu fui fazendo o ciclo, né? Fui me entendendo, me conhecendo, até porque, né, não tinha todo esse conhecimento. Que aí a gente faz, né, esses gráficos para nos conhecer, saber quando a gente está fértil e tal. E aí eu comecei então a fazer, e aí quando nós casamos, e foi legal porque a gente já foi assim, ai meu Deus, peraí, né, como que a gente vai estar? Qual vai ser a parte do ciclo que a gente vai estar? E os hormônios a mil por conta do casamento, aquela ansiedade toda bagunçou tudo, né? Quando você tá estressado. Verdade. Foi, e aí foi muito legal, assim, porque aí quando a gente foi pra lua de mel, a gente tava aí, né, pra quem conhece, mas depois vai também quem vai conhecer um pouquinho, a gente foi, né, no período de noites alternadas aí pra lua de mel, aí tinha noite que podia, tinha noite que não podia. Mas olha que maravilha, se vocês já estão trazendo essa beleza de viver a castidade no namoro, e no casamento nós vivemos a castidade também. Né? A importância. De se preparar, se né? preparar. Então a gente já tinha realmente esse respeito, esse esperar, né? E também, assim, vocês também foram para a lua de mel, e é uma coisa muito interessante também da gente deixar claro aqui que fazer a utilização do método Billings é estar aberto à vida. Sim, né? Exatamente. Foi justamente que a gente tá, né? E agora, né? Agora é a prova, né? Vamos utilizar ou não, né? Sim. E aí tá nas noites alternadas. E agora? Vamos arriscar, né? A questão era essa, vamos arriscar, né? Vamos, né? A gente confiar, já tinha confiança daquilo que a gente queria, né? Sim. E o que Deus queria. E o que Deus queria também, porque a gente já estava aberto à vida, né? Eu já escutei uma moça, uma usuária do método, falando que toda vez que quando vem um ciclo menstrual dela, é o útero dela que chora, que ela quer gerar a vida. O corpo tá querendo, né? O corpo tá chorando porque não gerou a vida, né? Gerou a vida. É verdade. Porque é uma espera, né? O corpo se prepara totalmente para receber aquela vida. Todo né? mês. Todo mês, né? Quando a gente olha lá, né? Né? E a gente tava E é natural da mulher, é a natureza. É a natureza, você vê, não tem nada de artificial, não tem nada que venha nos prejudicar e ao mesmo tempo estamos abertos àquilo que Deus quer, né? Nós tivemos, depois que nós casamos, vivemos aí 8 meses, né, dessa experiência até, né, de se conhecendo o nosso corpo, essa realidade, né, do ato conjugal que até então foi para nós, né, uma novidade, assim, né? Sim. E aí, então, 8 meses depois nós engravidamos da Mariana. Foi, né, uma noite assim, tá propício, se Deus mandar, tudo bem. Sim. E aí foi, né? E aí Deus mandou a Mariana, depois da Mariana, 3 anos, né, depois a gente engravidou do Pedro e assim, sempre vivendo
dentro do método, Sim. né? E depois do Pedro a gente queria muito, né? O terceiro. E a Mas gente sempre, tava... o interessante foi ser sempre planejado, né? Agora estamos num período que as condições são propícias para ter um bebê novo, né? Dentro desse tempo um motivo justo, né? Que é o que a igreja nos que a igreja nos pede, E né? um motivo grave, né, para isso passar, Sim. né? Então, assim, depois da Mariana, a gente passou por algumas situações difíceis, tudo, né? A gente tava desejando, mas, meu irmão, agora Ainda não era o momento, tempo, né? E ela era pequena, nosso primeiro bebê, a gente tá da experiência, Insegurança, né? Você situação fica naquela... psicológica também, né? Ficou bastante, assim, nós, A gente né? pode também trazer um pouco depois disso também, que... E aí o Pedro foi muito assim de Deus, assim, porque a gente queria muito, né? E aí eu lembro até hoje, né, do dia que a gente rezou para Deus nos dar a graça de conceber, né? Nós estávamos numa missa de Natal. E aí quando nós chegamos na missa, e foi até na missa que eu fui, na igreja que eu fui batizada, a primeira vez que eu fui participar da missa lá. E aí o padre, quando nós chegamos, ele disse assim, olha, nós vamos passar o menino Jesus e ele vai passar pela igreja, né, durante a missa, porque era a missa de Natal. E aí quando nós fomos para a fila da comunhão já ao final da Santa Missa. Quando nós chegamos no nosso lugar da comunhão, quando voltou, o menino Jesus era na nossa vez. A nossa vez, assim, onde nós estávamos. Aí o Edvar pegou assim, nossa, que nem hoje eu lembro. Ele pegou assim, como se fosse o nosso bebezinho mesmo, assim, vamos rezar pelo nosso futuro filho, né, pelo nosso futuro bebê. E ali a gente rezou, e aí quando veio, né, o período e tal, a gente foi consagrando a Deus. E aí a gente concebeu mesmo naquele período fértil ali, o Pedro. Foi. E até eu já ouvi assim de alguns padres, né, dizendo assim que alguns casais vão pedir a bênção, né, para conceber. Então o método ele até proporciona isso, né, de nós abertos à vida, né, claro que se existe algum momento difícil que a gente tenha que se passar, né, existe o método justamente e a igreja nos orienta para poder buscá-lo e ao mesmo tempo quando a gente deseja essa gestação que a gente possa preparar com todo carinho, né, essa manjedoura primeiramente no nosso coração, né? Então a gente se sentiu mesmo ali essa manjedoura já acolhendo aquela vida. Muito né? bonito. E agora com a Maria Cláudia? A Maria a gente já estava querendo já há muito tempo também. A gente namorava nos períodos que, né, que não podia, teoricamente, né, se a gente quisesse espaçar, mas a gente queria, desejava, e não vinha, a gente começou, né, a rezar e ao mesmo tempo tentar entender o que estava acontecendo, né? Sim. E aí a gente foi então ver que eu estava com alteração total de vários vitaminas, hormônios, tudo. Eu também estava com a minha vitamina C, D bem baixa. E eu tava quase zero, assim, né? Então isso influencia muito na gestação, tanto o homem quanto a mulher. Os 6 fatores lá para boa fertilidade. Isso, para fertilidade do casal, né? Tanto o homem quanto a mulher. Tem que ter os fatores, né? Sim. Então eu tava com esses níveis de vitamina baixa, né? Tanto eu quanto ela. Sim. Aí a gente tomou um solzinho na praia e já foi o suficiente. Mas aí a gente, né, foi fazer posição e tudo. E tem gente que culpa só a mulher por causa de não estar engravidando. E tem gente, ou do outro lado também tem gente que culpa só o homem porque não está engravidando. Não, é o casal. A fertilidade é dos dois. Do casal, né? E o médico dá isso, né? Traz isso pra gente, né? Que bonito. Porque nós somos férteis, né? Tivemos 2 filhos antes. Por que agora não está vindo, né? Então vamos fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada para entender. E aí a gente, né, por nós sermos trabalhando na área da saúde, a gente até entende um pouco mais sobre isso, então a gente foi mais a fundo, né? Fomos atrás dos exames que já são necessários para isso também, né? E aí a gente acabando pegando os exames, nós já, olha, tá faltando aqui, ó, isso aqui. Vamos melhorar, né? Vitamina disso, daquilo. Isso eu acho muito interessante, porque assim, se você faz a anotação diária, né? Eu acho que é uma graça isso do método. Você consegue perceber que existe alguma coisa errada. Né? Ali no caso, que nem vocês tiveram a relação em períodos que era favorável, né? Mas você só sabia porque existiu um conhecimento, uma anotação.
né? Eu fico, né, enquanto vocês falaram, eu fico imaginando pessoas que não têm esse conhecimento, que não faz anotação, que deseja ter um filho e aí não consegue e já vai para outras vias, porque acha que já tem um problema, né? Os hormônios, o homem. Aí, justamente, não posso ter filhos, né? E aí já cria todo um bloqueio nessa questão da gestação, né? Aquela que queria ser aberta à vida acaba se fechando por falta de conhecimento, assim, né? Então, quanto é interessante isso, né? O método nos traz, né? A mulher se conhecer, né? Conhecer o corpo, a sua sensação, né? E isso até em casos de doença, né, Camila? Sim, né? Através das anotações a gente pode identificar doenças ali já no comecinho e poder ser tratados, né? Então é muito mais além, né, de só o planejamento, espaçar, né, a gravidez ou evitar, né? Você vê também toda uma questão da saúde do casal. Né? Nem só da mulher, né? Sim. É um conhecimento da saúde do casal. Sim. A questão da nutrição também, nós fizemos aí alguns cursos recentemente do método, né? Falando, o Sempaflam está trazendo muitos cursos para nós e nós falávamos esses dias sobre a questão da nutrição também, né? O quanto aquilo que a gente come influencia também na nossa fertilidade. Então é a gente trazer esse olhar para a fertilidade como um todo, não é somente o ato em si, vai muito além, vai muito além. Né? Isso é muito, muito rico, né? Eu queria só trazer aqui, né, essa beleza dessa questão da anotação, dessa questão da saúde da mulher, o homem participando dessa saúde também, de um todo, né? Falando dessa intimidade diária com a mulher, se a mulher tiver alguma coisa, já com uma antecedência, procurar um profissional da saúde com antecedência. Nós temos, o Sempaflam tem esses relatos, né, de mulheres que já identificaram um câncer de colo de útero, na fase inicial, então um tratamento muito mais rápido. Sim, né? Você trouxe essa questão da nutrição. A nutrição familiar, as crianças que já vão se alimentar melhor, né, com isso. Então, realmente, para nós, eu enxergo isso que é um método realmente que engloba um todo para a família. Pois é, e aí estamos aqui, olha, partilhando com vocês aquilo que é o nosso dia a dia. Somos vários, né, instrutores também do método, mas queremos fazer esse convite, né, para que as pessoas possam se aprofundar aí nesses dias que nós vamos ter de formação, e também tem lá o site do Sempaflam para que você possa se aprofundar mais, conhecer, buscar um instrutor aí perto, né, nós aqui na comunidade também atendemos. Estamos à disposição para todos que quiserem, né? Com certeza. E é uma alegria a gente poder partilhar aquilo que é a nossa vida do método Billings. Isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não é like no YouTube. Seu joinha. É porque, olha, gente, vamos dizer aqui um negócio para vocês. Agora nós estamos passeando pelas redes sociais, viu? Até podcast a gente está fazendo aqui na comunidade, aprendemos isso agora, né? Então, esse vídeo vai ficar no nosso canal do YouTube. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha aí que você gostou do nosso vídeo, compartilhe, né? Acesse as nossas redes sociais, né? Com o Instrumento de Deus no Instagram e no Facebook, e visite o nosso site também, instrumentodedeus.com.br. Não deixe de assistir os próximos vídeos que virão nesse tema. Muito e bom, os anteriores também, que estão saindo deste mesmo tema do programa Cultivando o Amor. Até a próxima, então, né? Até a próxima.